E aí, pessoal, tranquilo? Na aula de hoje vamos ver a criação e leitura das nossas tarefas, né? E então, primeiramente, precisamos voltar aqui para o site do Firebase e em todos os produtos, lembrando que eu já estou dentro da minha MyTask, ou seja, eu já estou dentro do meu projeto. E aqui você precisa habilitar o seu Cloud Firestore para poder importá-lo diretamente do nosso arquivo de configuração e começar a utilizar fazendo escrita, leitura, delete e atualização das nossas tarefas. Você clica aqui no símbolo. Chegando nessa página, você clica em criar banco de dados, escolhe aqui o local, eu deixo por default, próximo. Nessa parte aqui você pode deixar iniciar no modo de produção, no qual ele nega a leitura e a escrita para terceiros, ou você pode iniciar em modo de teste e deixar para que possamos fazer essa configuração de permissões posteriormente. Eu vou colocar aqui iniciar em modo de teste. Dessa maneira, toda a leitura e escrita vai ser possível neste banco de dados. Clico em criar. Banco de dados criado. Perceba que não tem nenhuma coleção aqui de dados. Eu posso incluir manualmente, mas não vamos fazer isso. Feito isso, vamos voltar aqui para o nosso VS Code. Vamos entrar em nosso arquivo config Firebase e importar a comunicação aqui com Firebase, no sentido do banco de dados, né? Porque aqui no meu Firebase nós temos o Auth, o app e o Analytics, mas ainda não temos o nosso banco de dados. E para isso você vem aqui, vou criar uma constante com o nome db, vou chamar get firestore de Firebase Firestore e passo o app para ele. Não foi importado aqui, mas podemos fazer a importação manualmente, caso o seu também não consiga importar de primeiro. Então, import get Firestore de Firebase Firestore. Tenho aqui meu DB já, e esse DB também precisa acessar em todas as partes do meu código. Vou exportá-lo da mesma forma que fiz para os demais. Exportei. Com isso em mente, vamos rodar nossa aplicação e começar a fazer o que é necessário para a escrita e a leitura neste banco de dados através da nossa aplicação. Pronto, a aplicação rodando, vou iniciá-la. A aplicação está sendo iniciada. Foi iniciada na porta 5174, como podemos ver, localhost 5174. E como foi visto na aula passada, esse banco de dados aqui é apenas para teste, não é um banco que podemos manipular diretamente o Firebase. Queremos permitir que, através do nosso modal, eu consiga fazer a criação de nossa tarefa. Eu vou criar um service, da mesma forma que eu criei para o Auth Service, para fazer essa solicitação ao nosso banco de dados. Deixei aberto aqui meu banco para ver quais dados e aparece aqui as alterações que aparecem, né? Lembrando que é essa opção aqui, Firestore Database. Vamos começar criando o nosso serviço dentro da pasta Service. Vamos criar o task service.ts e é uma classe, vamos exportar essa classe, export class task service. E essa classe ela vai ter alguns métodos, algumas funções. E a primeira que queremos é a criação da nossa tarefa. Relembrando aqui, quando eu estou enviando a minha tarefa, ela já está sendo submetida de forma já formatada, como fizemos em aulas anteriores. Perceba que ela já vai na estrutura
de acordo com a nossa interface desenvolvida. Eu vou fazer o seguinte, vou criar uma função assíncrona chamado create e essa função vai receber o quê? Bom, se queremos criar a tarefa, então temos que passar a própria tarefa, uma task, e essa task é do tipo task interface. Assim como a tarefa, vamos também passar o ID do usuário para permitir que apenas usuários criadores da tarefa tenham acesso a ela. Existem inúmeras formas de fazer a mesma coisa, certo? Eu utilizei essa, você pode ficar à vontade aí. Então, o user ID e é uma string. Dentro do corpo aqui da minha função, eu vou colocar logo um try-cat para caso ocorra algum erro, eu conseguir monitorar esse erro. Vou colocar um log e esse log aqui eu vou exibir o seguinte, uma mensagem, erro ao criar a tarefa. E vou exibir que erro foi esse. Então, erro. Voltando para a solicitação em si, é o banco para a criação dessa tarefa, vamos primeiramente definir a referência de usuário. E para definir essa referência de usuário, você faz o seguinte, você cria uma constante com o nome userRef e essa constante ela vai ter a seguinte estrutura. Olha, o usuário ele é um doc, ou seja, um documento, já que estamos trabalhando com um banco não relacional. E esse documento, o que linka esse documento, né? Em qual banco de dados ele está. Aí eu vou aqui e chamo meu DB do meu config Firebase. Depois eu vou passar o nome desse documento, vamos se dizer assim, o nome, user. E vou passar também o user ID, ou seja, eu vou criar uma pasta chamada user e dentro dessa pasta vai ter outra subpasta com o nome, com o ID do usuário, user ID. Precisamos também criar a referência da nossa tarefa em si, que aí foi apenas do usuário. Então const, vou chamar de task ref e a task ref ela já é uma coleção. Então, collection. E nessa coleção eu vou passar a referência do nó superior, que é o nó do usuário que criamos acima. Então, userRef. E vou passar em que pasta, assim por se dizer, vai ficar as nossas tarefas. Vai ficar no nó ou na pasta tasks, né, de tarefas. Por fim, vamos criar uma constante para receber essa resposta de criação e eu vou solicitar a criação da seguinte forma, vou colocar um await, já que é uma chamada assíncrona e adicionar documento, adddoc e dentro desse documento eu vou passar o que? A minha task-ref, que a task-ref ela contém toda a referência, desde o user até a task. Está mostrando aqui que falta importar o doc. Então vamos importar o doc e também importar o adddoc. O adddoc ele está precisando de outro argumento. Além da referência da nossa tarefa, nós precisamos passar qual a tarefa em si que irá ser criada. Então, task. E com isso podemos já criar a nossa tarefa. Vamos colocar um retorno só para que possamos ver o seguinte. Vamos pegar a tarefa, task. Quando estamos enviando nossa task, nós sabemos que nós ainda não temos o ID dela, porque o ID, nesse caso, que vai ser gerado
Como vai ser gerado é através do próprio banco que vai gerenciar esse ID. Então, eu vou pegar minha tarefa e vou incluir nela o ID que foi criado. Então, res.id. Vamos testar agora para verificar se realmente está funcionando. E para testar, vamos no componente que vai fazer essa solicitação, que é o nosso próprio task modal. Perceba que já tem toda a estrutura pronta aqui, já tem meu data, e esse data é a nossa task. Para chamar aqui o nosso service, nossa task service, vamos fazer a instanciação da classe, então const task service igual a new task service. Instanciamos nossa classe. Agora podemos acessar as funções que tem dentro dela. No lugar aqui do console log, eu vou colocar aqui dentro do meu submit, eu vou chamar nosso service. Então, await task service ponto, só temos uma função. Essa função ela está esperando receber a nossa tarefa, que é o próprio data. Então, data. E também está esperando receber, além da tarefa, o próprio usuário. E perceba que aqui eu não tenho a informação do usuário neste momento, mas podemos pegar esse ID do nosso contexto. Então, vamos chamar aqui const user, vamos pegar o user do nosso contexto, useAuth, e aqui precisamos apenas do ID do usuário, então user.uid, cadê? uid. Apareceu aqui um erro que diz que pode ser que esse ID venha como undefined. Então, para fazer essa verificação e não permitir que ocorra um erro aqui, vamos fazer o seguinte: vou colocar uma verificação. Se não existir usuário, então apenas tenha um return sem nada. Ou seja, o código nem a solicitação vai fazer se não existir usuário. Vamos armazenar a resposta da criação dessa tarefa para utilizar posteriormente, adicionando ele. Vou colocar aqui um const chamado de response igual. Por enquanto eu vou deixar aqui, depois vamos utilizar essa resposta para poder manipular essa tabela aqui dinamicamente, criando uma tarefa para verificar se realmente foi criado no nosso banco de dados. Nova, vou chamar de tarefa teste e a descrição vou colocar apenas teste. Vou salvar. Se não aparecer o erro, vamos verificar se realmente foi escrito aqui no nosso banco. Vou atualizar. Pronto, realmente foi escrito em nosso banco. Perceba que no nosso service nós definimos como irá ficar essa estrutura. Perceba que no useRef o primeiro nó é o user, o segundo é o próprio ID do nosso usuário, depois é o task, e dentro do task o próprio banco vai gerenciar essa questão do ID de cada task. Ficou até o nome task errado, né? Vou corrigir aqui. Tasks. Se eu clicar aqui no ID dela, da tarefa, perceba que já tenho a data de criação, tenho aqui a descrição e também tenho o status, assim como o título. Vamos criar mais uma para testar novamente. Aqui, por enquanto, não tá alterando nada. Eu não sei se vocês lembram, mas
o nosso banco aqui ele é estático e vamos mudar para o banco do Firebase. Vamos criar mais uma para testar. Vou chamar de tudinho aqui para otimizar o nosso tempo. Fechou, não apareceu nenhum erro no nosso console. Verificando aqui novamente, vamos atualizar. Veja que o nó que estava errado, que era tasks, ele permaneceu. Como eu mudei o nó, ele criou um novo nó. Vou excluir esse para não ficar esse valor errado. E já no nó correto, com o nome correto, que é tasks, ele apareceu a tarefa que foi criada. Tudo 1, status em andamento e título também tudo 1.